falando aí sobre essa condição da identidade e o sentimento pessoal deles. Acho que a gente tem que começar por aí para poder, antes da gente até trazer algumas questões da lei, né? Então, portanto, né, sejam bem-vindos, né, tanto Melry como também Joaquim, que está aqui com a gente, são figuras conhecidas na sociedade, eles também têm as causas, né, as lutas também, levantam as suas bandeiras nessa questão do reconhecimento, de vencer também preconceitos, e a gente traz aí um pouquinho para que eles possam falar com a gente. E a gente queria começar a perguntar nesse contexto mesmo da identidade e sentimento pessoal, como é que vocês se sentem em relação, Melry, a gente começa com Melry, a mulher, né? Joaquim vai dar espaço, né? Como é que em relação a essa identidade como pessoa, com albinismo? Boa tarde, né, a todos os ouvintes da Salgueiro FM, a todos que estão aí na escuta. Enquanto pessoa com albinismo, né, a pergunta que você fez, né, como eu me sinto, né, enquanto pessoa com albinismo. Eu me sinto assim, uma pessoa que tem uma missão, né, de estar na luta a favor daqueles que procuram igualdade de direitos, né, aquelas pessoas que são menos favorecidas. Hoje a gente busca visibilidade enquanto pessoa com albinismo, então isso é uma bandeira que eu levanto, também porque a gente sabe a dificuldade que a pessoa com albinismo passa, né? As lutas, enquanto pessoa com albinismo, para entrar no mercado de trabalho, para entrar na escola, para conseguir um diploma, para ter um direito à cidadania, a gente sabe as dificuldades que a pessoa com albinismo passa no dia a dia. Joaquim, como é que você se sente também, né? E você se lembra de quando começou a se perceber que era visto de forma diferente pelas outras pessoas? E Mary também até pode completar também. Boa tarde novamente, Jane. Uma rápida autodescrição aqui para as pessoas que não estão nos vendo, que às vezes tem aquela pessoa que está escutando só no radinho de pílula, não está vendo pela internet, né? Está só naquele famoso radinho de pílula, aquele pessoal lá da área rural. Eu estou de óculos brancos, tenho um cabelo branquinho, né? Óculos branco, olhos azuis. Essa camisa é um pouco escura, né, Jane? Preta a camisa, branco, né? E vermelho. Os óculos é preto. E os óculos são pretos. De fundo está a parede com a logo da Salgueiro, não é isso? E como eu me sinto? Foi a pergunta que você me fez, né? Jane, desde criança que a gente vai se descobrindo, né? A gente às vezes nem tem certeza o que é albinismo, né? Sim. Pra gente que é albino. A gente pega na pele da gente, quando é criança, aí vê a diferença, né? É tão fina, dos outros não é. Aí a gente vai crescendo com aquele comportamento. Só que lá em casa foi bom, porque foi eu e Maria José. Eu fui o primeiro, porque eu sou mais velho. Hoje eu tenho 49 anos, né? Peso 1,60 m. Tenho 49 anos, mas quando criança aí eu me perguntava, né? A diferença minha dos outros, né? Que eu era o primeiro, depois veio ela. Aí eu sempre achava nessa diferençazinha, mas sempre procurei me aceitar do jeito que eu sou, né? Até a minha visão eu nunca ligava se tinha tanta diferença. Às vezes eu senti incômodo, né? Por conta de enxergar pouco. Velho, e os pais de vocês? Você mesmo também, quando começou a se sentir assim, que era vista de forma diferente, como você se sentiu? Também se aceitava, se aceitou? Ou teve um período assim de vocês sofrerem de alguma forma? Eu comecei a perceber que eu tinha albinismo, que eu tinha baixa visão, na verdade. Eu percebi com 9 anos. Que eu fui olhar assim, um papel de bombom e tinha umas letras. Eu não conseguia visualizar as letras. Então, foi aí que eu percebi que eu tinha deficiência visual. E eu morava num lugar que passava o trem, todos os dias, tardezinha passava o trem, lá no bairro Santa Margarida. Aí, eu escutei o barulho do trem. Quando eu vi que eu não conseguia ver direito o trem, aí também foi aí que eu percebi que eu tinha baixa visão. E, assim, quanto ao albinismo, eu nunca tive, assim, complexo com a questão de ser albina. Porque às vezes, antigamente as pessoas viam como pessoas loiras, né? Sim. Mas eu já percebia que havia algo de diferente. Eu já tinha assim, uma noção que era uma coisa assim diferente. Na adolescência, algumas pessoas já diziam que o albinismo era falta da melanina, né? Que é a substância que dá a cor da pele, que é a pigmentação. Porque, na verdade,
a gente não é loira, a gente é despigmentado por conta do albinismo. Sim. Então, só lembrando aqui também, eu vou fazer minha audiodescrição, né? Tá. Eu esqueci, eu tô com um casaco jeans azul, tô com uma blusa por baixo, um desenho da bandeira de Pernambuco, tô com um óculos Transition da armação vermelha, sou um albinóculo cutâneo, tenho cabelos brancos e minha altura é 1,46 m. Ok. Tá vendo, né, gente? Aí falando desses desafios que a gente colocou aqui, né? Em que momento, assim, dessas que foi passando o tempo, que vocês, a gente percebe que vocês têm uma consciência política também e se envolvem também. Quando você percebeu também, teve orgulho de si, apesar dos desafios, e entrar nessas lutas para que a vida de vocês pudessem melhorar? Eu percebi já na juventude, assim, quando eu comecei a entrar na Associação das Pessoas com Deficiência, eu tinha 26 anos, aí eu comecei a me perceber enquanto pessoa de luta, porque, na verdade, a gente que tem uma deficiência, a gente já nasce de uma certa forma militando, quando a gente coloca a cara no mundo, né? É verdade. Então, a gente já nasce de uma certa forma militando. Então, em 2006, eu entrei na Associação das Pessoas com Deficiência, comecei a participar das conferências, também dos fóruns, e assim também participando das atividades da associação. Hoje estou como presidente. Sim. E estou nessa luta constante e sempre em busca, né, da igualdade de direitos e ter um pensamento político formado, voltado à inclusão, voltado contra o discurso de ódio, né, que a gente vê muito por aí ainda, muito discurso de ódio. A gente vê muita exclusão, né, principalmente em cidades dos interiores, onde a pessoa com deficiência, mesmo tendo um currículo, muitas vezes ela é excluída do mercado de trabalho, ela é impedida de entrar numa seleção. Então isso acontece muito nos interiores, inclusive aqui mesmo em Salgueiro acontece muito essa questão da exclusão. A gente vê essa necessidade de estar incluso, então essa luta da gente é constante. Então eu me vejo, o meu posicionamento político é a favor daquelas pessoas que são menos favorecidas. Então, eu me declaro uma pessoa de esquerda. E que 100% de esquerda. Hoje em dia também, assim, a gente vê essa questão de esquerda, direita, centro, e nessa questão até de algumas, vamos dizer assim, algumas lutas, a gente vê aquelas pessoas também que têm, vamos supor, independente, né? Mas assim, que tenham pelo menos uma humanidade, não é? Uma empatia com as pessoas, independente do, né? Independente do partido, tem pessoas que têm a empatia, né? A empatia, tem uma visão, esse senso, né, de luta, né? O que é justiça. Essa questão da justiça, e é importante também essa questão, né, de você ver as pautas, as votações também, né? Você se liga muito nessas questões, né? Porque luta por uma coisa, aí chega alguém que vai e tira aquele direito e fica aquele vai e vem, né? É verdade. Então, vai e continua. A gente segue aqui perguntando, vamos entrar nessa parte do preconceito agora e da inclusão social, né? Que é algo que toda hora vocês têm que estar lutando mesmo. Que tipo de preconceitos, né, ou discriminação você já enfrentou por causa do albinismo? Vocês, no caso. Tem alguma coisa que vocês possam dizer pra gente? Eu posso, Jane? Pode, querido, pode. Jane, assim, voltando um pouquinho lá por lá da criança. Sim. Eu sempre fui uma criança que eu não saí de casa, assim. Meus pais tinham muito cuidado. Por conta do albinismo, e eu nunca assim me revoltei com eles, né? Sim. Eu até agradeço muito por o cuidado, por conta que você fala, ainda voltando um pouquinho por acessibilidade, né? Por minha pele ser muito fina, prejudica o sol, né? As nossas pernas, né? Aliás. E aí os pais da gente tinham cuidado, brincar mais dentro de casa, né? E aí só vim sair de casa para andar mesmo para a rua com 14 anos. Aí, sobre o preconceito, Jeane Cardoso, o meu primeiro preconceito foi quando, interessante, né? Eu saí de casa, comecei a conhecer as ruas, ia para a missa, ia assistir a novena. Aí me engajaram aos 16 anos no movimento São Vicente de Paulo. Sim. Gostava muito, né? E lá no meu bairro estava se formando, em 1993, a Associação de Moradores. Isso eu já estava aproximado dos 18. Associação de Moradores. E me convidaram lá para a chapa, ó. Já de cara numa chapa na associação. Aí eu me lembro como hoje, a multidão lá. E o pessoal escolhendo meu nome, quando disser presidente, vice, chegar no secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, eu era o segundo.
Rapaz, até hoje eu não lembro. As gaitadas e as pessoas dizendo ele não. Ele não. Rapaz, naquela época doeu, viu? Doeu. E eu me calei assim, mas eu vi que Geraldo Boi Morto, quero mandar um abraço para ele, o saudoso Antônio da Vaca Mecânica, que partiu há pouco dia. Seu Pedro chama Mascata. Eu estou citando essas pessoas porque na época foi pessoas que defenderam meu nome, Maria das Neves, um grande abraço, e bateram na mesa seu Geraldo Bom e Morto e disse: esse aí é igual a qualquer outro, tem o mesmo direito de participar da chapa. Ele só vai trabalhar de uma forma diferenciada. Sempre tem alguém, né? Aí eu me lembrei, eu não vou negar que a lágrima desceu, mas naquele tempo era multidão. Era multidão, né? Era no bairro, porque você sabe que o bairro de Santa Margarida é um bairro enorme. Enorme. Mas mas foi bom e foi um lado bom, sabe por quê? Isso me criou forças para lutar. E até hoje eu estou na luta, não desisti. Isso em 1993. Se eu tivesse caído numa depressão, né? Nem hoje em dia tem muitas pessoas com depressão, né? Mas eu engoli o choro, que nem diz a história, e fui à luta. Não foi fácil, né? Nem com é certeza, fácil. eu imagino, né? Eu imagino. Tem várias situações que a gente, né, é baqueado, independente de ser, né, de ter uma condição ou não, e muitas vezes isso machuca a gente, né? E o outro foi quando eu estudava no Carlos Pena, que eu, na sétima série, já adulto, né? E tinha um colega ali que não queria fazer trabalho comigo, por conta da... Aí eu até escutei a professora, porque eu enxergo pouco, visão é pouco, mas a audição é muito boa, né? Aí eu escutei quando um disse que não queria fazer trabalho, outro também, eu cheguei para a professora e disse, era um trabalho, parece que ligado à ciência. Eu disse, professor, deixa eu fazer esse trabalho só mesmo. Eu estava estudando de manhã e mudei para a noite, na sétima série. Na noite foi pior. Aí eu peguei umas coisas lá da pastoral da criança, né? Porque eu tinha visto alguma coisa sobre a ciência, sobre alimentação. Eu fui lá, expliquei só e me dei bem. E se deu bem, né? E quem perdeu de estar com você no trabalho, podendo agregar aí a nota, né, que você tirou. Agora eu deixo à vontade aí, cara. Isso aí, né? Sobre a questão dos preconceitos, né, enquanto pessoa com albinismo, eu vejo os relatos de algumas pessoas, de alguns colegas de grupo também, quando elas falam e eles falam que já passaram por muita coisa na escola, é bem parecido comigo também. Algumas pessoas não queriam fazer trabalho comigo, trabalho em dupla, muitas vezes eu fazia sozinha. E quando eu tirava uma nota boa, uma nota máxima, tinha colegas que diziam, devia ter feito com ela. Então, eles às vezes... É uma forma de preconceito, né? Com a pessoa não querer fazer o trabalho com a pessoa porque a pessoa tem albinismo. Então, muitas vezes eu tirei notas boas e muitos se arrependeram de não ter feito trabalho comigo. Então, quanto ao preconceito, na infância também sofri apelidos, também na adolescência. Quando eu comecei a fazer o ensino fundamental, o ginásio que chamava naquele tempo, né? Era de quinta a oitava. Sofri muito bullying, muito preconceito, apelidos pesados. Mas, graças a Deus, eu consegui levantar e erguer a cabeça. Porque a gente tem aquela dificuldade também de, no quadro, de copiar. No meu tempo era quadro verde. Era mais fácil do que agora, porque era quadro verde. Quadro branco eu já tenho dificuldade. Mas eu tinha que copiar bem de pertinho, assim. Não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje, né? Tem hoje. Os celulares, também, né? Que ajudam também as leis. Escolas, né? Por isso que a gente passou por muito preconceito nessas décadas de 90, principalmente na década de 90. Início dos anos 2000. No início dos anos 2000, já estava mudando mais. Mas a gente passou por muitas discriminações e preconceitos, mas eu nunca desisti e eu comecei a estudar em educação jovens e adultos. No início foi bom, aí quando foi passando para as séries máximas, né, para quinta, a oitava, aí já fui encontrando dificuldades. Mas eu consegui concluir, né, ensino médio, concluir faculdade. Eu fico muito indignada quando as pessoas, né, estão lutando por uma causa, eu particularmente, né, e as pessoas têm mania de dizer que é mimimi, mas só sabe quem passa na pele, né, mesmo Joaquim? É verdade. Porque as pessoas têm uma noção que só é aquela coisa, né, superficial, mas nos bastidores, né, ela falou aqui da questão do trabalho, eu me lembrei de uma colega que trabalhou numa grande empresa, e muitas vezes ela dizia que às vezes tinha que agir de maneira antiética, mesmo com tudo que tinha já, né, o aparato que tinha, e às vezes dizia, olha, não coloca esse por isso e por isso, não coloca esse, que a gente vai ter que reformar o espaço, vai ter... Antigamente, principalmente, tinha muito isso, né? Agora, com as leis,
melhorou bastante. Queria que você colocasse pra gente também como é que vocês se sentem, assim, se vocês se sentem que ainda é um tabu, que o tema ainda é muito invisível para o debate público, que também a sociedade, né, os preconceitos, as discriminações, se você acredita que a sociedade precisa, né, ainda se informar mais, que há muita desinformação ainda. Ô Jane, e tem outra coisa sobre os apelidos, que as pessoas também, além dos apelidos, tem as pessoas que não sabem pronunciar, por exemplo. Quem é aqui do Pernambuco, do Ceará, quem é aqui do Nordeste, geralmente as pessoas albinas é chamado de gaso. Não existe pessoas gaso. Como você diz, o albinismo, ele é conta da falta da melanina, né? E às vezes ela pode até faltar na pele. E não é só com pessoas brancas, não é? E às vezes tem albinos que só é o olho. E outra coisa, sobre os apelidos, eu posso até dizer alguns apelidos que a gente tinha. Sim, pode. Galego Sarará. Sim. Vovô. Até vovô até um pouco carinhoso. Papai Noel. E o mais pesado que quando porque você lembra quando a Praça do Carlos era bem movimentadazinha, né? Década do final de 90. Aí eu já, rapazinho, andava pra lá, menino que andava mais um primeiro e um coleguinha. Só via quando uma turminha, até mais adulto que nós, né? De moto e tudo. Ei, rato branco, não sei o quê. Aí era bem uns 4, 5 caras. Isso por mais que hoje vocês estão maiores, né? Tem uma consciência, mas tem os apelidos que dói bastante, né? Dói. Hoje a gente tem uma repercussão grande aí com um comediante, né? Que atingiu mais negros também, mulheres, né, mais fortes, e falando de mulher gorda, de sexo e tudo. Quer dizer, e a coisa que está em lei, muita gente ainda defendendo, né, essas práticas. Então, assim, quem recebe, né, esses apelidos, e principalmente para uma criança, um adolescente que às vezes não tem nenhuma formação, é muito doloroso, né? Chato. Eu já fui muito chamada de Olivia Palito, porque eu era muito magra, né? E um dos apelidos que eu não gostava era Cobra Cega. Um deles. Sim. Mas o caso de vocês é bem diferente desses apelidos que muitas vezes, né, a gente que outrora como criança até dava, né? Porque vocês tinham uma condição já que precisava de um acolhimento, né? É verdade. Então a gente traz aí, falando um pouquinho dessa vida cotidiana, como é a rotina de vocês no dia a dia? Quais os cuidados que precisa ter, assim, por conta da condição? Assim, a gente sempre procura evitar sair no tempo do sol mais quente, né? Na hora do sol mais quente. Mas quando é necessário sair, eu sempre coloco a blusa de manga, a camisa V de preferência, e um casaco por cima. Também uso um óculos, sombrinha, tênis, calça comprida. A gente procura ficar bem agasalhado para proteger a pele, né? Até em época de calor mesmo a gente coloca roupa de frio para ter essa proteção da pele. E passar o protetor, né? Que a gente sempre passa o protetor. Eu mesmo sempre tive esses cuidados. Tem que ser todo específico, direitinho, né? Sempre tive esses cuidados. Na infância, meus pais tiveram cuidado comigo, assim, eu não levava muito sol. Inclusive, muitas pessoas elogiam minha pele, porque eu sempre tive muito cuidado com o sol. Cuidadosa, né? E se queimasse, criasse bolhas, meus pais diziam para não machucar aquela bolha, para não coçar, para não estourar. E ela estourava por conta, né? Sarava por conta, porque se estourasse aquela bolha, né, poderia virar uma ferida, criar mancha, essas coisas. Então sempre teve esses cuidados com a pele. Eu sempre tive esses cuidados. Principalmente aqui, né, Mel? Eu uso sabonete infantil. Eu uso sabonete infantil. Eu procuro evitar o sol, né, o máximo possível. Pois é, a gente tem aqui o clima da gente que já é bem, né? É verdade, que é bem quente. Sertão central quente, né? E com forte incidência solar mesmo, né? E afeta diretamente a saúde das pessoas. E vocês têm que saber lidar direitinho com isso, porque pode prejudicar bastante, como você tem dito aí, né? A nossa pele é muito vulnerável, a gente corre o risco de ter um câncer de pele. Às vezes, até na juventude, a gente tem que começar a se cuidar de agora. Já teve algum problema que vocês tiveram de pele assim mais sério? Não, nunca tive. Em questão de lesão, nunca tive. Nem você, nem Joaquim? Não, nunca tive. Sim. Tinha até essa consciência mesmo de se cuidar, né? Assim, realmente, Jane, eu procuro me cuidar, mas quando eu fiquei rapazinho assim de 19, 20 anos, às vezes eu queria pegar um solzinho a mais, né? Eu dormia ali com açúcar, tomava banho, eu ia umas 2 vezes, mas eu digo, rapaz, eu não vou não. Aí, como Maria José falou agora, eu sempre coloco o meu protetor 2 vezes, né? Ao dia, e sempre eu procuro andar um horário, né? Que seja cedo. Por exemplo, se eu sair de 7h30, eu procuro chegar às 9h30.
Aí se eu andar às vezes 2 horas, só se for uma pressão muito grande, mas se não for, eu prefiro só sair depois de 4. Eu já vi assim, a gente quando é mais jovem, a gente aí gosta muito de, e assim até mais velho mesmo, de caminhar, né, numa praia e tal. Como foi esse impacto com vocês, assim? Como é que vocês viam? Era mais à tardinha, à noite, no horário? A primeira Porque é tão gostoso a praia. Hoje em dia a gente corre de sol, né? Porque a pele pode prejudicar a pele mais ainda ou ter até algum problema de pele, né? Mas assim, no caso eu digo da gente que não tem a condição que vocês têm, mas como foi esse encontro com o mar e que horário vocês puderam ir? Pronto, é um dos fatos que me deixava triste, era quando eu era criança, que as pessoas diziam que eu não podia ir numa praia. Sim. Mas também eles tinham razão, porque naquele tempo eu não tinha acesso a protetor, anos 80, eu não tinha acesso a protetor solar. Mas agora, depois de adulta, eu já estive em praias, banho de piscina, eu já fui para excursões. Sim. E eu sei o meu limite. Eu coloco um maiô, uma roupa de banho, mas eu sei o meu limite de estar ali na praia, de estar ali na piscina. Então, eu tive a felicidade de ir na praia algumas vezes, e toda vez que eu vou na praia ou num balneário, eu sempre sei o meu limite. Mas não o limite que eu devo. Assim, a gente não impede que a gente aproveite, né? Não que impede. Viva, né? Mas a gente tem que saber o limite, né? Sim, a hora de essa entrar... palavra, a gente tem que saber o nosso limite. É verdade. No máximo, ou 8 ou 5 horas. 8 da manhã, que é cedo, ou 5 horas da tarde. Mas é importante viver, aproveitar cada momento, né? Verdade. E a gente falando um pouquinho aí, eu falei de... Vocês acham que falta mais, no caso, tem muita desinformação ainda? Existe. Por exemplo, para aquele senhorzinho, para aquela pessoa que mora na área rural, que a gente está numa rádio que também vai ao alcance das pessoas que estão lá no campo, né? Sim. Tem muita mãe de pessoas albinas que não conhece, né, a realidade, não conhece que tem que passar um protetor, uma pomada, caso que fira, né? Há pouco dia também, a dermatologista, eu fiz uma consulta, ela disse, procurei só para minha pele, ela disse que minha pele estava muito boa, para eu ser uma pessoa com albinismo, né? Só passou uma pomadazinha para caso que assim tarder, né? Alguma coisa. Aí, às vezes, a pessoa que está lá no campo, na área rural, que a gente sabe que aqui em Terra Nova tem pessoas albinas, né? Eu quero até mandar um abraço Terra Nova, Cedro, e Terra Nova tem pessoas albinas. A gente pede que tenham cuidado, que procure evitar sol, tenha um cuidado, passar o protetor. Se não tiver condição do protetor, a gente vai falar uma novidade daqui a pouquinho. Aí, quando você continuar aí as perguntas, a gente fala. Certo. Joaquim foi um tanto generoso aí também. Claro, a informação ele direcionou para as pessoas, né? Da área rural, da população. Mas essa desinformação, ela norteia também pessoas, né? Que tem até um estudo, né? Tem cargos, norteiam e precisa, né? Também se inteirar disso, não é isso, Melly? É verdade. Tem pessoas que, como você falou, né? Tem estudo, mas não tem informação com relação à pessoa com deficiência, a pessoa com albinismo. Então é muito importante que as pessoas procurem se informar, porque às vezes a gente passa por uma discriminação, passa por alguma coisa por causa da falta de informação, né? Então, e de buscar, que vocês buscaram, né? Vocês buscaram a informação até para vocês, para a vivência de vocês. É verdade. Desde 2020, né, a gente está no Coletivo Nacional, né, onde a gente fez parte dessa luta para que a lei fosse concretizada, né? No dia 29 foi sancionada, né? O presidente Lula assinou a lei, né, de 15.140, né? A lei de proteção aos direitos da pessoa com albinismo. Então, a gente vem lutando para que essa lei fosse concretizada, que é uma lei que foi lançada, né? O projeto de lei foi lançado em 2014. 2014, gente, olha lá para cá o tempo que foi, né? Então a gente vem lutando para que essa lei seja concretizada, né? Ela já foi assinada, né, pelo presidente Lula no dia 29. Então a gente já vem aí há algum tempo, o coletivo vem se reunindo com o pessoal do Ministério da Saúde, a gente tem o GT também, o GT Nacional, tem um núcleo de pessoas com albinismo do estado de Pernambuco. Então a gente já vem nessa luta
há algum tempo. Então, pessoas com estudo, mesmo que não tenham tantos estudos, autoridades também que estão no meio político, têm que buscar informação, porque vocês vendo aqui, a exemplo aqui da Mary e do Joaquim, né, eles buscaram entender né, esse mundo deles, a condição deles, para poder até se defender. Então, também quem está né, para criar leis e projetos, também entender, não é? Como a gente procurou, assim, como eu disse, né, eu parei de estudar um tempo, em 93, voltei depois de 2002, 2003, mas sempre procurei, atrás do meu conhecimento, procurei participar do grupo de jovens. Quando ela fala aí desses grupos aí, foram uns grupos que se formaram através do WhatsApp, na época da pandemia, né? E já existe uma associação no estado da Bahia, a primeira associação de pessoas com albinismo, a PALBA, né? Outrora vocês falaram também sobre né, essa associação aqui. Vocês têm movimentos que vocês têm que viajar e é preciso também ter uma condição, até políticas públicas para ajudar vocês, né, as autoridades a fazerem isso. E lá, através dessa associação, já, né, que vem essa discussão, através do José Lito, que é uma referência da pessoa com albinismo, através de outras pessoas com albinismo. E aí foi surgindo esses grupos de WhatsApp, né? Particularmente, eu era contra a internet, mas depois aprendi a gostar da internet, o lado que vem as informações, né? Que é bom, né? E através desse grupo é onde surgiu o grupo de albinos, porque o grupo de albinos são pessoas do estado de Mato Grosso, da Bahia, como eu disse, que tem associação, do Espírito Santo, que está se formando uma associação. E aí vê essa discussão, e não adianta nós sozinhos num canto ficar sozinho, isolado, né? A gente tem que se ajuntar aos grupos, e aí foi formado esse coletivo. O coletivo é porque é um coletivo de pessoas no estado do Brasil todo, não só em cada estado, mas em cada pessoa do Brasil, do estado. E que precisam ser mais reconhecidos também, não é? Tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem em vários estados. Estado da Bahia. A gente tem aqui, parece que é Piauí, eu acho que tem aqui ela falando alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui também, que ela faz parte do coletivo. Eu acredito que é a Érica. É a Érica mesmo. Vamos colocar aqui um trechinho, né, a Érica? Um abraço. Mas vocês estão afinados. Um abraço para o pessoal do Piauí. Eu vou colocar aqui a Érica, né, que a gente acompanhou uma fala dela também. E ela justamente falando dessa questão da lei. E você colocou o Sivuca aí, eu quero mandar um grande abraço para a Roberta Leite, que é lá do estado da Paraíba. Da Paraíba, né? Vamos lá, deixa eu colocar só um trechinho aqui do que ela fala, que completa, né? Deixa eu ver. Enxergar o quadro, mesmo sentada na fileira do meio, na primeira carteira, não conseguia. Eu precisava me levantar, dirigir ao quadro, ler uma frase, sentar e escrever. Isso demandava tempo, atrapalhava a turma e os colegas de turma não entendiam. Então isso gerou para mim muito bullying, muita segregação, porque eles não queriam participar de atividades comigo, ou na educação física por não enxergar bem, por exemplo, por conta da baixa visão. Eu não consegui desempenhar atividades que demandavam a visão. O slide, hoje o professor, ele tem que se a pessoa tem baixa visão, ele tem que te dar com antecedência as apresentações que ele vai projetar, para que você consiga acompanhar, para melhorar também o teu desempenho acadêmico, tanto na escola, isso também vale para a escola, quanto para a universidade no geral. Hoje, ela representa o Piauí no Coletivo Nacional de Pessoas com Albinismo e celebra a nova lei, que prevê ações como cadastro nacional e atendimento adequado no SUS. A lei, ela traz demandas que vêm sendo cobradas há muito tempo, principalmente com relação à garantia de direitos, né, uma porta de entrada para novas leis que podem ajudar as pessoas com albinismo a ter uma melhor qualidade de vida, porque ela vai ajudar, por exemplo, na efetividade da política nacional que já tem dentro do Ministério da Saúde, já é aprovada e já está em vigor, que ela proporciona a prioridade de marcação de consultas oftalmológicas, dermatológicas, a formação e a qualificação dos profissionais de saúde para atendimento das pessoas com albinismo desde o nascimento, em todas as fases da sua vida, dentro dos postos de saúde público e quiçá de privado. A lei também garante direitos que Érica e muitas outras pessoas lutaram muito para conquistar. Agora, é uma forma de promover mais inclusão e informação. O coletivo ele pretende se tornar uma associação nacional no futuro para que acompanhe o desenvolvimento dessas políticas que têm sido aprovadas nos estados. E também sirva de apoio para as pessoas com albinismo entender os direitos delas,
entender o que elas podem fazer para melhorar a qualidade de vida. Tá aí, né, a importância, né, do coletivo, porque tudo gira em torno da política, não é? Por isso que eles têm uma responsabilidade muito grande, o espaço de fala, o espaço dos movimentos dos políticos são importantes e tem que estar atento. E a essas pessoas também que se levantam para lutar, né, pelos seus direitos, pelo seu espaço, pela inclusão, que é tão importante, não é? A gente pergunta aqui, né, a gente trouxe aí ela para vocês também. Vocês sentem que há políticas públicas suficientes para apoiar pessoas com albinismo ou até outra condição? Precisa de mais? A escola ou o sistema de saúde oferece esse suporte adequado quando vocês precisam? Jane, como a Maria José disse, deu uma melhorada, mas a gente não tem nada ainda garantido, né? Por exemplo, aqui no Pernambuco não se tem um protetor solar, não se doa protetor solar. A gente precisava de óculos para protetor labial, óculos, né? Então não se tem uma política direcionada à saúde. A educação a gente tenta pela visão, né? A gente procura o apoio pela visão, mas não pelo albinismo em si, porque não garante, né? Então, como eu disse a você, na saúde não tem. Que tipo de mudança vocês gostariam de ver na sociedade para tornar a vida das pessoas ser mais digna, mais justa, assim, no caso, dentro dessa condição que a gente está falando hoje, Mary? Resumindo aqui, a nossa luta é por políticas públicas que nos incluam, né, os nossos direitos na saúde, educação, assistência social. Na educação, a gente precisa ser visto enquanto pessoa com deficiência, né, o direito a atendimento educacional especializado. Na saúde, a gente precisa ser visto por questão dos direitos ao protetor solar, né? Porque a gente não usa o protetor solar como cosmético, a gente usa o protetor solar como medicamento. Então, a gente já deveria ter esses protetores enviados pelo SUS. Como é enviado remédios de pressão, né, para pessoas hipertensas, a gente precisava ter os protetores específicos, né? Como se fosse um medicamento, um remédio controlado que a pessoa precisa usar todos os dias, né? Aquele indivíduo com albinismo, ele precisa usar o protetor todos os dias. É muito caro esse para vocês? É muito caro, é de R$80 acima. Tem até de 150, de 180. Aqueles que protegem mais, né? São bem caros. Bem caros. Então, a gente precisa desses protetores, a gente precisa ter um direito a oftalmologista também, especialista na área, dermatologista também, para questão dos cuidados com a pele. Então, a gente precisa ter esse atendimento voltado pelo SUS, que a gente ainda não tem, direcionado diretamente a pessoas com albinismo, né? Atendimento no SUS, o atendimento educacional especializado também, a gente precisa ser visto enquanto pessoa com deficiência. Então, requer muito cuidado, né, a nossa pele, então a gente precisa ter esse atendimento voltado para pessoas com albinismo no SUS. Então, é uma luta que a gente vem travando de algum tempo, né? Essa questão dos protetores, né? Que a gente precisa receber os protetores. Precisa tomar alguma medicação? Precisa tomar a vitamina D. A vitamina D que a gente também não tem, não é voltado para a gente pelo SUS, né? A gente precisa ter também esse tipo de medicamento, que é a vitamina D, que a gente tem a pele muito vulnerável, né? A gente não pode levar o sol, né? Tem que ter a vitamina. Ela falou dos protetor, já até falei agora que ia falar alguma coisa aqui sobre protetor. Através desses grupos de WhatsApp, a gente tem cada estado tem seu núcleo, né? Aqui em Pernambuco nós temos um núcleo nosso, que chama de núcleo, que é os que a gente se reúne pelo grupo, né? Quero mandar um abraço para a Zenaide, para a Eliane Barreto, Marlon, e também para Antônio, que é aqui da cidade de Salgueiro, Francisco, Jasle e Jancicleide. Antônio e Francisco, que são da área rural. Através desses grupos, o coletivo conseguiu uma parceria muito boa com um órgão privado, que foi a DAO. E a DAO, ela fornece esses protetores para nós, em cada, né, Maria José? A DAO, que é a empresa DAO, ela fornece os protetores para a gente, né, de 4 em 4 meses a gente está recebendo as remessas. Tem essa parceria com o coletivo, né, uma empresa que envia para a gente os protetores, assim, não é assim um tempo determinado, né, provisoriamente, eles estão fazendo essa parceria com a gente, né?
de protetores da empresa e tal. E ela está sendo reconhecida no Brasil todo que está fazendo esse trabalho, né? Cada estado tem umas pessoas que são responsáveis. Aqui no Pernambuco é eu e Maria José. Maria José, o nome dela vai para a DAO, a empresa DAO. E lá ela é fornecida esse protetor para a gente distribuir para as pessoas que são cadastradas no grupo. Cada estado está recebendo os protetores, aí fica uma pessoa responsável pelos envios. O estado de Pernambuco também está responsável pelos envios dos protetores, aqueles albinos que são cadastrados na futura associação. Essas empresas, tem empresas que a gente até tem que olhar isso, as empresas que abraçam causas, não é isso, Maria? É verdade. É por isso que eu citei aqui Terra Nova. A gente tem uma pessoa de Uricuri lá, que ela faz parte do grupo da gente. De Petrolina nós temos uma também. E Terra Nova, falta Terra Nova, que eu sei que lá tem albinos, né? Parnamirim. Então, pessoal que estão escutando, se quiser ligar aí para Jane Cardoso, pegar alguma dúvida aí com a gente, ou então até entrar na luta com a gente convida, né? É importante, gente, essas empresas também, né? Olha, tem gente que vende, né, perfume, às vezes tem a questão da reciclagem, agora a DAO aí fornecendo, né? Esse protetor solar, isso tudo é informação tão pertinente, coisas acontecem, empresas, pessoas que se mobilizam para ajudar. As camisas também são caras, esse tipo de camisa que ela disse são caras. Sim, é muito cara mesmo, né? Vamos ver um pouquinho aqui de um